Graças a Deus, né, irmão? Vamos continuar ouvindo as nossas irmãs, a doutora Esmeralda. E já apresento também, né? Graças a Deus que um grupo maravilhoso, estão presentes, são nossos convidados. Olha, irmão, nem convidei tanta gente, não. Mas Deus, Ele é fiel e Ele coloca um desejo nos corações. Porque nós estávamos orando, sabemos que uma segunda-feira não é muito fácil. A maioria das nossas irmãs trabalham, né? Chega em casa, muitas ainda vão fazer janta. E aqui estão as eleitas de Deus. Então, irmão, louve ao Senhor. Que a honra e a glória seja para Ele. Amém? Oh, maravilha!
casa do nosso irmão, o pastor Antônio, né? Ele foi o segundo do nosso pastor Manuel, né? Que há muito tempo eu não lembrava mais. O irmão perdoe, né? Então, o irmão com a oportunidade para dar uma saudação, né? Pode ser aí mesmo, Rose? Pode ser? Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Eu saúdo a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Que alegria, meus irmãos, muito grande. Depois de muitos anos que nós estivemos aqui trabalhando junto ao lado do pastor Manuel. E a alegria nesta noite maravilhosa, neste grande evento, aleluia, trabalho, aleluia, sendo realizado neste lugar. Esta noite eu recebi a notícia pelo nosso irmão Valtinho, lá meu vizinho, para o convite do nosso pastor. Nós se vê sempre na reunião, mas eu correria, pastor, eu até essa reunião agora eu vi ele passando assim, mas não deu tempo de a gente se comunicar, e eu recebi a notícia do convite. E graças a Deus, meus irmãos, pela bondade de Deus, aqui estamos juntos nesse grande evento, nesse acontecimento de aniversário, meus irmãos, desse templo. Aleluia. Há muitos anos, meus irmãos, atrás, nós estivemos aqui trabalhando ao lado do nosso pastor Manuel, sempre naquilo possível que a gente podia fazer, né, no nosso alcance, e foi bênção durante todos os anos que eu trabalhei ao lado do nosso pastor Manuel. Graças ao Senhor nosso Deus, que Deus preparou, meus irmãos, aleluia, tudo no tempo certo. O Senhor Jesus, meus irmãos, achou por bem de estar ali, meus irmãos, na Josué, ali, Peró, aquela divisa ali, e fui, meus irmãos, também, aleluia, para a chamada missionária. E assim, meus irmãos, aquela chamada foi confirmado pelo Senhor, tudo, meus irmãos, tudo no tempo certo, porque, meus irmãos, quando nós saímos na direção do Senhor, no tempo certo, Deus trabalha, meus irmãos, na nossa vida de maneira maravilhosa. Se você tem, aleluia, uma chamada para a obra missionária, e você sente no coração, saia, aleluia, sim, mas tudo na direção de Deus, no tempo certo do Senhor. E você vai ver, aleluia, a bênção completa na sua vida. E assim, meus irmãos, aleluia, foi bênção na minha vida. A minha casa que eu morava aqui em Vitória Regia continua alugada. E graças a Deus, meus irmãos, que eu estou ali trabalhando na obra do Senhor naquele lugar. Aleluia. E, meus irmãos, nesta noite eu estou muito feliz, alegre, por, aleluia, esse trabalho sendo realizado. Aleluia. E muito mais, meus irmãos, aleluia, de vidas que estão vindo a palavra do Senhor nesta noite. Se você, aleluia, tem ouvido, aleluia, durante todos esses dias de congresso nessa casa, tem ouvido a palavra de Deus, eu digo nesta noite, não endureça o seu coração, aceita o Senhor Jesus, aleluia, como Salvador da sua alma, e você vai ver as bênçãos, a vitória sobre a sua vida nesta noite. A salvação está em primeiro lugar na vida do ser humano. Aceita Jesus até o final deste culto, em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Manuel pelo vosso convite, todos os obreiros desta casa. Que Deus continue com as suas mãos estendidas, abençoando esta casa de maneira maravilhosa. Sempre nos mande o convite que eu estarei fazendo o possível para aqui estar. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Não vou ler o versículo, mas porque estou com a visão ainda para operar, né? Está para chamar. O óculos meu não está muito, né, assim, competitivo, não está correto a lente,
Mas, meus irmãos, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Aleluia, que Deus nos abençoe, irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Que nada venha nos separar do grande amor do nosso Deus. Nada, né, irmãos? Vamos continuar adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Quero convidar a nossa irmã Isabel para louvar, mas antes a nossa irmã Raquel, lendo uma palavra conforme os dízimos e oferta. E eu creio que Deus, irmãos, Ele vai continuar falando aos corações nesta noite. E as nossas irmãs que vão recolher os dízimos e oferta, estou convidada para se aproximar, né? E eu creio que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, continue trabalhando em cada coração. Que todos que veio aqui nesta noite saia posse de vitória. Amém? Deus, Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Cumprimento todos Deus com a paz do Senhor. Olha aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 a seguir, diz assim: digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus aos povos, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu deixo na meditação da igreja. Quero aproveitar e dizer para os irmãos, com José Carlos, ele faz pedido de oração para a irmã Duda, que fez aniversário, né? Fez aniversário ontem. Quem quer dar os parabéns para a irmã Duda? Amém? Deus abençoe o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar os irmãos que cooperaram nessa noite e as irmãs com a oportunidade. Amém? Jesus querido, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, entrego nas tuas mãos, cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, que com o coração cheio de amor e graça vai estar ofertando na tua casa nesta noite. Pai, Senhor querido, abençoa ricamente, abundantemente, como diz a tua palavra. Eu acredito que cada um que vai contribuir está fazendo com o coração aberto. O Senhor é fiel para abençoar e responder. Aquele que não pode, também seja abençoado em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor sabe de todas as coisas e atenta para todas as coisas. E assim eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe amados irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Perdoe o nosso nervoso aí, que a gente já perdeu a prática desse negócio, mas eu estou recuperando. Falamos, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Nosso Deus é fiel e verdadeiro e hoje Ele nos surpreendeu, né? Principalmente para mim que estou aqui na frente para louvar o Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai receber esse louvor. Aleluia. Grande eu sou, teu nome é. Sempre há de ser.
Glória a Deus. Como é bom adorar a este Deus da igreja. Vamos ouvir o nosso conjunto local louvar ao Senhor com mais um hino. E logo após nossas irmãs louvar ao Senhor, toda a igreja juntas, todos nós estaremos cantando um hino em louvor ao Senhor. Tá bom, igreja? Grande é o Senhor, Aleluia, Jesus.
presente na casa, né? Vamos continuar adorando nosso Deus na beleza da sua santidade, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Convido o nosso irmão Ademilson para estar orando e em seguida o nosso pastor Marcos ministrando a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem preparado os corações nesta noite. Vamos estar aqui adorando a Ele na beleza da sua santidade, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, 30 anos se passaram, Senhor. Muitas lutas, muitas vitórias, muita alegria. E teu povo, ó Pai amado, satisfeito, alegre, contente, jubiloso de alegria, preparou este momento para exaltar, para glorificar, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor ainda vai continuar fazendo. Nesse momento, meu Pai, toma o teu filho mais Espírito mais uma vez na tua mão, que o teu Santo Espírito usa ele, que ele ministra aquilo que o Senhor mandar de falar e que os nossos corações possam sair daqui hoje, jubilosos de alegria, porque o Senhor falou conosco. Esta é a nossa oração, meu Pai, e a nossa gratidão em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma grande alegria estar com vocês pela segunda vez. Eu estive aqui há muitos anos atrás, eu e a missionária Abigail, louvando a Deus, se eu não me engano, também de uma festa de irmãs aqui, a Abigail me louvar a Deus. Já aproveito para pedir escusas. A minha esposa não está aqui hoje, irmãos, porque nós tivemos festividade das irmãs, sexta, sábado, domingo, e a garganta da serva de Deus não aguentou, inflamou, ela estava tossindo e com a garganta inflamada, o peito também encheu um pouquinho, né? E por conta disso, por causa do frio também, ela não veio. Mas graças a Deus o Senhor nos concede essa gloriosa oportunidade. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero agradecer ao pastor Manuel, que Deus abençoe por esse carinho, essa gloriosa oportunidade. A Mandorinha, que Deus te abençoe grandiosamente, a todas as nossas irmãs aqui no Santa Marina, que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão sobre os pés, vamos ver o nosso tema. Como hoje é o último dia da festa, eu creio que eu corro o risco de ser redundante e repetir o que já foi dito aqui. Mas, irmãos, não me veio em nenhum momento no coração mudar o assunto. Então nós vamos continuar dentro do tema e Deus fará conforme lhe aprouver. A Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 12: então tomou Samuel uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Por favor, povo de Deus, podem tomar assento. Uma alegria rever aqui o pastor José Wilson e receber a oração intercessória justamente dele, o pastor Wilson, companheiro de longas datas, né? E um grande amigo da gente. Irmãos, antes de entrar aqui pela palavra, eu quero agradecer ao Jardim Rodrigo, as irmãs. Eu lancei um convite no grupo da igreja hoje à tarde, que eu até me esqueci ontem, né? Por conta da correria. Ontem nós terminamos o culto bem tarde. Foi ceia, Jesus batizou com o Espírito Santo ontem lá, salvou, fechou com chave de ouro a nossa festividade, e eu acabei me esquecendo, mas eu lancei hoje. Eu falei, ixi, agora em cima da hora vai ser difícil alguém querer. E eu vi aqui um exército, né? Uma boa parte das nossas irmãs, pastor Elias, que é um dos pregadores mais solicitados do campo, mas é um grande companheiro, humilde desse jeito. Falou, vou lá, pastor, e veio mesmo. Foram na consulta, ele mencionaram a Raquel e vieram para cá. Estou vendo ali o irmão Carlos, eu vi o pastor Cristiano e a irmã Karen chegando ali também, que Deus abençoe. O pastor Elias disse que iria vir, se desse tempo, acho que não chegou, né?
Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos lá. A frase mais chamativa desse texto é: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu louvo a Deus. Para chegar a 30 anos de história, tem que ter a ajuda do céu. E nós louvamos a Deus, porque nós somos um povo ajudado por Deus em todo o tempo. Mas, irmãos, lendo esse assunto, estudando esse assunto, algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero caminhar com vocês sobre aquilo que o Senhor comunicou no meu coração. No capítulo 7, um pouquinho antes, no versículo 3, Samuel, o profeta, vai dizer assim, versículo 3 diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E o verso 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Vamos considerando esse lugar, Mispá. Que lugar era esse? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Mispá, o nome quer dizer torre de vigia ou posto de observação, era um lugar bem perto de Jerusalém, cerca de 8 a 13 quilômetros de Jerusalém, mas era um lugar que, sempre que precisasse haver concílio ou conselho de guerra, os soldados, o exército, os sacerdotes, os líderes do povo iam para esse ponto, que era um ponto alto, era um lugar alto, onde as pessoas se reuniam para esses conselhos de guerra, mas eles tinham toda uma visão de todo o vale, era um lugar privilegiado. Durante muito tempo, Mispá ficou conhecido como um lugar seguro, um lugar de segurança, um lugar onde as pessoas poderiam se reunir para tratar os assuntos pertinentes à guerra ou qualquer outro assunto com segurança, sem a preocupação de ser atacado de repente por qualquer inimigo que fosse. Mas, irmãos, a grande verdade é que quando Samuel fala assim: eu quero que vocês se reúnam em Mispá, neste momento, pastor Bernardino, quando Samuel fala isso, o coração do povo aperta, fica pequenininho. E aí alguém vai falar: mas por quê, pastor Marcos? Porque esse lugar, que antes era conhecido como um lugar seguro, por conta de algo que nós vamos considerar aqui, que os irmãos que vêm no ponto de ensino, que vêm na escola dominical já sabem, mas nós vamos repetir. Algo aconteceu 20 anos antes, neste lugar, que transformou esse lugar de um lugar seguro em um lugar de derrota. Quando Samuel falou: eu quero todos reunidos em Mispá, o coração do povo se apertou. Por quê? Porque Mispá, durante mais de 20 anos e um pouquinho, se tornou um lugar evitado, se tornou um lugar onde os israelitas não iam, não queriam passar, não fizeram mais concílios e reuniões ali, porque durante 20 anos aquele lugar foi conhecido como o lugar da vergonha nacional, o lugar de onde a glória de Deus se foi em Israel. Mas para a gente conhecer, ou considerar, entender essa história e ver o que Deus vai falar conosco, vamos voltar um pouquinho no tempo. Irmãos, quando a gente lê, para a gente entender o que acontece no capítulo 7, a gente vai ter que reler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que é o capítulo fatídico, depois o 5, 6 e a gente chega no 7. Então a gente vai fazer um resumo. Qual era a situação, irmãos, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? A situação de Israel não era uma situação muito boa espiritualmente. E aqui o Espírito de Deus começa a falar conosco de uma forma um pouquinho mais contundente. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, irmãos, o povo que estava ali estava saindo de uma fase, entrando em outra. Qual era? Saindo da fase dos juízes e entrando agora na fase profética e também antecedendo a fase monárquica, quando os reis começariam a governar. Só que uma coisa, saindo desse período dos juízes, o povo herdou um pensamento.
O povo herdou um modo de agir que não agradava a Deus. E que modo é esse, pastor? A Bíblia nos diz, irmãos, que em Juízes, capítulo 21, verso 25, só para te mostrar a referência, a Bíblia nos diz o seguinte, que cada um fazia o que achava melhor. Esse pensamento entrou com o povo de Israel nesse período, quando quem estava no sacerdócio era um homem chamado Eli. E a gente vai complicando um pouquinho. Escute só. Irmãos, nos tempos dos juízes, cada um fazia o que achava melhor. E aqui eu preciso abrir um parênteses, sabe por quê? Porque na obra de Deus não funciona desse jeito. Na obra de Deus não é todo mundo fazer o que acha de melhor, o que dá na telha. Na obra de Deus tem uma cabeça, é o cabeça, chamado Jesus Cristo. E ele sempre vai direcionar as orientações, respeitando todos os princípios de autoridade. Para as coisas chegarem a 30 anos, muitas vezes eu tenho certeza, pastor Manuel, que Satanás se levantou dizendo, eu vou bagunçar, eu vou fazer cada um achar, fazer do jeito que acha. Mas durante 30 anos o Espírito de Deus vem bradando nesse lugar. Aqui o controle é meu, aqui quem dirige sou eu, aqui quem orienta sou eu, aqui quem fala sou eu, aqui quem levanta sou eu, aqui quem direciona sou eu. Aleluia! E quantas vezes Satanás bateu em retirada, porque se levantou com ideias e planos, contendas no meio das irmãs, contenda no meio do ministério, gente querendo apontar o dedo, mas o Espírito se levanta com uma bandeira santa sobre nós e diz, esse negócio tem dono, e o dono é o eterno. Irmãos, eu sei que não é fácil não. A luta para quem está envolvido com a obra de Deus é terrível. E muitas vezes a gente encontra gente que não se submete. Eu não sou pregador eu posso ter livro. Eu sou pastor, e pastor fala a palavra pastoral. Me ajudem aí com bastante atenção, meus irmãos. Olha só, eu sei que o negócio não é fácil. Quem está envolvido na obra muitas vezes vai ser confrontado. E muitas vezes vai ser tentado a impor o seu próprio pensamento de como as coisas devem funcionar. Mas na obra de Deus não funciona assim. Na obra de Deus tem uma palavra que é fundamental: dependência da voz do Senhor. Tanto que o nome Samuel quer dizer aquele que ouve a voz de Deus. Quantos aqui tem o hábito de ouvir a voz de Deus? Dão glória. Ah, pastor, eu não consigo ouvir. É só prestar atenção. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, não sou evangelista, não sou missionário, não. Se você é crente em Jesus, se você tem o teu coração ligado no céu e o ouvido atento, pode ter certeza, o Senhor vai falar contigo. É só prestar atenção. Deus fala nos detalhes. Mas, irmãos, além desse costume, desse pensamento, tinha uma outra coisa. 1 Samuel, no capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus era rara. Quem era o sacerdote? Eli. Eli tinha a obrigação espiritual, irmãos, de comunicar a revelação da palavra ao povo. Mas a Bíblia vai dizer que nesse tempo a palavra era rara. E pastor José Edmilson, a Bíblia diz assim, que sem profecia, não é aquela profecia, tá, irmãos? É isso que eu te digo, não, um aviãozinho, sei lá, é sem a profecia. A Bíblia diz assim, sem profecia o povo se corrompe. Então, olha só, o mau costume vindo do tempo dos juízes, a palavra de Deus que era rara, o culto que foi se desvanecendo. A Bíblia nos diz que nessa época, apenas uma vez por ano, o povo ia a Siló para ouvir a palavra de Deus. Imagina o culto uma vez por ano. Irmãos, os irmãos estão aqui, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Hoje todo mundo vai para casa, meus irmãos vão para casa, irmãs provavelmente cansadas, fatigadas. Alguém vai fazer uma janta, essa palavra é boa demais, né? Cansadas do mesmo jeito, vão dormir, só que amanhã, quando amanhecer o dia, que pena que acabou ontem. Porque crente é assim, irmão.
Crente quer estar cultuando, quer estar no culto, quer estar na presença, quer ouvir a palavra, quer cantar, quer ouvir os grupos louvando a Deus. Crente tem prazer nas coisas do céu. Agora imagina, uma vez por ano, ir lá em Siló. O povo estava distante do culto, sem palavra, com maus pensamentos. E aí começou a acontecer outras coisas, irmãos. A Bíblia vai dizer, no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, que além de tudo isso, o sacerdócio começou a se corromper. Por quê? Eli, que era o sacerdote, tinha 2 filhos que exercitavam por paternidade, na verdade, pela questão familiar, né? O ministério. Só que a Bíblia diz, vocês conhecem essa história, que esses 2 garotos, Ófine e Finéias, eram carnais, não tinham o prazer na santificação, no respeito ao ministério. E a Bíblia diz que eles se deterioraram espiritualmente, pecavam. A Bíblia diz que eles, além de roubar da oferta, né? Quando alguém chegava com uma oferta, eles chegavam lá, não respeitavam a oferta não, colocavam o garfo de 3 dedos lá, o primeiro pedaço que saía, eles tomavam para eles, comiam do bem melhor, porque direito é meu, eu sou sacerdote, estou nem aí. Mas tinha outras coisas. A Bíblia fala que eles se deitavam com as mulheres bem na frente do tabernáculo. E aí alguém vai conjecturar e falar que eles eram estupradores. Não, irmãos. Sabe o que é isso aí? O culto, como foi se deteriorando, o crente quando para de ir na igreja começa a aceitar ideias exageradas, esquisitas. Imagina, culto uma vez por ano. Pensamento do juiz, da época dos juízes. Palavra de Deus quase não tinha. Aí começou a entrar uns pensamentos neles. E um dos pensamentos foi a prostituição cultual. Tanto que o termo usado no original hebraico é kadeshim. Sabe o que quer dizer kadeshim? Kadeshim quer dizer prostitutos cultuais, ou sacerdotisas, ou sacerdotes cultuais. Como assim? Nos cultos pagãos, já vamos entrar nesse detalhe também, nos cultos pagãos tinha-se esse pensamento. Para cultuar a divindade, as pessoas subiam aos templos e lá haviam sacerdotes e sacerdotisas que se entregavam sexualmente a todas as pessoas que passavam ali, porque era a maneira de cultuar a divindade. E quando a Bíblia está falando que esses 2 sacerdotes faziam essas coisas, é porque eles aceitaram o pensamento: eu posso me prostituir para cultuar a divindade. Pastor, estou gostando da palavra de Deus. Depois vocês ligam para o pastor Vanelzinho, ele já me contou aqui. Irmãos, debaixo de faixa de massa, nós somos o povo de Deus, somos homens de Deus. E nós temos gemido, irmãos, porque muitas vezes nós temos ouvido o gemer do Espírito Santo, só um pedacinho. Se a gente ouvisse tudo, a gente enlouqueceria. Sabe por quê? Porque nesse tempo tem muita gente que não está entendendo que Jesus está realmente às portas. E Satanás tem lançado muitos pensamentos. Tem gente brincando com a santidade, gente brincando com as verdades do céu. Mas Deus não se deixe escarnecer. É tempo de avivar, é tempo de despertar, é tempo de olhar para cima, porque Ele vem. Pastor, peraí, explica melhor esse negócio da prostituição virtual. Como assim? Isso era resultado de um negócio que a gente chama de sincretismo religioso. O que é sincretismo, pastor Marcos? Mistura. Quando você pega costumes de uma religião e coloca na sua própria. E as religiões pagãs, vocês vão ver lá na frente que nós vemos. Samuel falou, vocês vão deixar os Baalins e as Carotes. Por que Baalins? Cada cidade tinha o seu Baal, o senhor das moscas, né? Tinha o Baal Peor, que era o Baal da montanha, o Baal Ecrom, que era o Baal da cidade de Ecrom, o Baal Berite, e aí vai. Só que cada um desses tinha um costume, irmãos. Mas um dos costumes do culto a esses deuses, sabe qual era? Era justamente esse. O que os cananeus pensavam e enfiaram na cabeça dos israelitas? Eles diziam o seguinte: Baal, ele está no submundo. Submundo a gente sabe que quem está lá, quem é, né? Não vamos nem falar, né? Não dá ibope para ele não. Mas eles diziam o seguinte: Baal está no submundo e às vezes ele adormece. E para ele acordar,
e fazer o papel dele como Deus. Qual era o papel de Baal como Deus? Ele era o Senhor da guerra, e ele era também o Senhor que dava prosperidade às colheitas e à chuva. Então olha só, na cabeça do cananeu funcionava assim: se nós não cultuarmos a Baal, pastor Elias, não vai ter chuva. Se não vai ter chuva, não vai ter colheita. Se não vai ter colheita, não vai ter prosperidade. Então nós temos que cultuar. E qual era o culto? Vai para os templos e se deita lá com os sacerdotes e sacerdotisas. Vocês estão entendendo isso? Esses sacerdotes aqui, Ófni e Finéias, eles deixaram de confiar no poder de Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus, e adotaram isso na mente e no coração deles. Nós cremos em Deus, mas nós vamos adorar também, fazer o culto aqui para Baal só para garantir. Pastor, mas isso não acontece conosco? Não acontece? Irmãos, quanto sincretismo, quanta mistura tem entrado no meio da igreja de Cristo. Ele que está sobre o povo dela, e eu sinto a autoridade do céu para batalhar nessa noite e falar esta palavra. Irmão, tem muita mistura, é só você abrir o YouTube ou o Instagram, você vê uns negócios doidos aí. Daqui a pouco, irmão, a gente vai estar crente fazendo assim, ó. Sabe o que é isso? Aquele espaço daquela religião lá, eu não vou falar o nome por questão de respeito, e esse é um tempo perigoso. E gira para lá, gira para cá, e roda um vestidão. E tem uns negócios até esquisitos que eu vejo, irmão. Umas irmãs recebendo unção. A unção que desce do céu não é assim não. A unção que desce do céu é lágrima. A unção que desce do céu gera fruto. A unção que gera do céu gera alegria. A unção que desce do céu gera perdão. Era baixando de mibácia. Quanta gente fazendo aí, irmão, dançando, torcendo a mãozinha, fazendo uns negócios esquisitos aí, mas que não perdoa. Que diz para a mãe: eu não gosto de olhar na tua cara, eu te sustento, eu tolero você, mas eu não te curto. E nessa noite o Espírito de Deus está falando: a unção que desce do céu, ela traz perdão, reconciliação, compreensão. Meus irmãos, se eu sentar com o pastor Manuel, eu tenho certeza que se eu começar a ouvir as experiências dele, eu vou chorar. Quantas vezes o Senhor de Deus não recebeu verdadeiros tapas na cara, tapas? Não literalmente, mas através de palavras. Eu falo porque, irmãos, cada coisa que a gente vive, eu estou no Jardim Rodrigo, se Deus permitir, chegar em outubro, novembro, 7 anos já. Irmãos, quantas coisas eu passei naquele lugar. Esse povo que está comigo aqui é o povo que lutou comigo, juntamente comigo, e me ajudou na oração, caminhou comigo. E eles sabem o que eu estou falando. Irmãos, sabe o que é jovem? Irmãos, a gente não pode falar, senão julga, né? Mas jovem, que precisa entender o que é conversão, que nunca sentou para me ouvir uma pregação, e ir na casa dos crentes para falar assim, ó. Ele fala que está lá, temos crentes lá hoje ainda, que fala para ele: pastor, assim que nós decidimos vir para cá, recebemos a visita do jovem tal, não está na igreja não, do jovem tal, que foi lá, sentou, desceu a língua no Senhor, mas está dando, e falou: não vai para lá não, que esse pastor não presta, vai acabar com a igreja. Irmão, mas a obra é de Deus. Deus não levanta quem presta, Deus levanta porque Ele presta. A obra de Deus não acabou não. Jesus está lá batizando com o Espírito Santo, abrindo a porta, fazendo milagre. Ontem, não sei se todos os irmãos sabem, ontem nós fizemos uma pausinha rápida aqui. Nós fizemos um apelo, porque nós estamos lá pelejando para fazer a sala das crianças. E o nosso primeiro desafio é a escada, né? E a gente vai ter que fazer em cima, a gente tem espaço lá. Fazer em cima já está tudo pronto. E o irmão apareceu com um orçamento lá, R$4.550 para fazer a escada. E o irmão já tinha dado R$1.000. Falou: pastor, está aqui, ó, milão. Eita glória, já passei pelas mãos dos guarda-ofertas.
E daí ontem eu falei, irmãos, não tenho tempo para falar sobre isso, que a hora já foi demais, já passou das 9h30, então eu tenho que falar aqui. Nós precisamos fechar a semana, essa semana esse negócio, nós já temos 1000, mas nós precisamos de mais 1000 e pouquinho para dar 50% de entrada. Aí, amém, irmãos? Depois dessa semana a gente conversa no grupo aí, mas temos que fechar essa semana, amém? Amém, pastor? Terminou o culto, veio o irmão bem quietinho. O mesmo irmão que deu R$1.000. Pastor, pastor, eu tenho esse valor lá. E para o senhor não precisar ficar fazendo conta com esse irmão, eu pago tudo. E vocês, a igreja, paga 500 por mês para mim, tá bom? Aí você vai dizer que Deus não está no negócio desse? A gente só levantou a mão e disse glória a Deus. Irmãos, até sair do assunto, vamos aqui, porque senão a hora não vai dar. Meu Deus. Tem aqui, ó, 2 páginas aqui para falar para vocês. De coisas que o Senhor falou comigo essa semana. Distanciamento da lei, sincretismo, mistura religiosa. Não queria falar mais sobre isso, mas não dá tempo. E eles começaram a ver a Deus do jeito errado, irmãos. Por quê? Eles viam a Deus não como Criador, como Senhor, mas como alguma força que tinha que ser acalmada. Mas não vou nem falar sobre isso. Por conta disso, no capítulo 2, Deus vai advertir a Eli. E o negócio vai estragando, deteriorando. Até que no capítulo 4, a Bíblia diz, escuta aqui, já vamos para uma revelação mais importante aqui. No capítulo 4, a Bíblia diz que Deus permite que os filisteus se reúnam lá num lugar chamado Afeca, ou Afecá, para se levantarem em guerra contra Israel. O que Israel faz, irmãos? Para onde Israel vai? Mispa, o lugar seguro. Vamos para Mispa, vamos para lá. Todo mundo tranquilo, chega lá. Fizeram a reunião, olhando lá de cima, vendo o exército dos filisteus lá embaixo. Vamos para a guerra, vamos! Desceram, tomaram um couro. Diga assim, 4.000. 4.000 homens morreram. Voltaram tudo. Ih, o negócio está bom não. O que está faltando? Já sei. Está faltando a arca. Ei, preste atenção, irmãos. Ei, escuta aqui. Que eles não disseram está faltando a presença. Mas eles disseram está faltando a arca. E aí mandaram trazer a arca da aliança. Lá estavam Hófni e Finéias, diante da arca. E quando a arca chega no meio do povo, a Bíblia nos diz que eles fizeram um barulho, irmãos. Até a terra tremeu. E aí que eu fico preocupado, porque às vezes a gente vê um barulhão em certos lugares e a gente não sente Deus. Mas é gostoso quando a gente chega num lugar simples como esse e a gente sente a presença de Deus nos cantos dos irmãos. A terra tremeu. O povo ficou empolgado. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá? Não. Porque a arca. Presta atenção nisso aqui, querido. Todo esse processo de desviamento que eles passaram em todos esses anos, gerou na cabeça deles o seguinte pensamento: nós temos um amuleto da sorte. Eita, pastor Manelzinho, eu posso falar o que o senhor está dando aqui? Eita, Jesus, está descendo do céu. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. cuidado com esse negócio de amuleto. Cara, meu Deus do céu, como é que eu vou falar um negócio desse aqui? Irmãos, tem gente que tem. Ai, Jesus. Glória a Deus. Eu não posso ter medo, não. Tem gente que tem dentro de casa crucifixo com Cristo crucificado lá. Eu estou falando de crente. Eu cheguei na casa de um irmão uma vez, quando eu estava no nosso local, pastor Luiz. Sentimos ele fazer uma visita na casa de uma irmã. Entramos. Eu, os obreiros, o filho dela estava lá, um dos filhos. Entramos e eu incomodado. Senhor, por que o senhor mandou a gente vir aqui? Mas era crente. Oramos e eu estou saindo, mas estou saindo incomodado. Aí um dos diáconos que estava com a gente falou assim: pastor, diga, meu filho, pastor, não terminamos aqui não. Eu falei: de fato não. Pastor, o Senhor está falando para a gente orar de novo. Vamos nessa, porque é de Deus. Irmãos, entramos, fomos orando pela cozinha,
entramos, oramos no banheiro, oramos, coisa de crente, né? Oramos com a mão estendida, oramos no quarto, com o filho dela acompanhando. De repente, irmãos, nós paramos na frente da televisão, uma televisão zona dessas antigas, de tubo ainda, grandona, de tela, em cima de um móvel. Aí quando nós chegamos ali, a irmã fez assim, ó. Falei, irmã, aliás o irmão falou, irmã, o que você está guardando aqui que não faz parte daquilo que nós podemos ter na nossa casa? Aí eu falei, irmã, em nome de Jesus, abre seu coração, porque Deus nos trouxe aqui para livrar de um laço. E ela falou assim, pastor, você não fica bravo, não? Fala, minha filha, o que aconteceu? Não, pastor, ela colocou a mão atrás da televisão, bem escondidinho, irmão. E trouxe um vidrinho assim, sabe o quê? Com água. Tem que falar baixinho por respeito. Irmãos, nada contra eles lá. Mas aqui nós não temos que usar água ungida, água benta, vamos falar aqui. Sabe por quê? Porque aqui nós temos o precioso sangue de Jesus. Aí eu disse para ela, minha filha, aqui é a razão do Senhor ter nos trazido aqui. Isso aqui está amarrando a tua casa. Dá um fim nisso daí. Dá para quem use lá. E ainda fala para ele, ó, o sangue de Jesus é melhor, muito melhor do que isso daí. Ou dá um fim nisso daí. Mas você não pode guardar isso. Amuleto. Eu estou sentindo o Espírito de Deus falando aqui. Muito forte. Eu quero avançar na palavra, mas o Senhor está falando aqui, ó. Amuleto. Tem gente travando a bênção do filho porque está guardando amuleto dentro de casa. Tem gente travando a bênção do casamento dos filhos, no próprio casamento, porque está guardando algum tipo de amuleto. O crente não tem que ter amuleto, o crente tem o poder da palavra. Vamos para frente. O povo fez aqui embaixo. Chegou o nosso livramento. Porque a arca, eles não falaram a presença, mas eles falaram, a arca vai nos garantir a vitória, pastor. Aí os filisteus lá embaixo olharam um para o outro, ficaram atemorizados e falaram, agora pegou pesado para nós. Deus chegou no meio deles lá. Olha só, os filisteus deram glória. E os crentes fizeram o quê? Esqueceram de Deus para honrar a arca, o amuleto, transformado em amuleto. E eles olham para o outro, e dizem simplesmente assim, funcionário, aqui ó, seja homem. Irmãos, pegaram suas espadas, seus escudos, e lá veio os israelitas, tudo desinvestado, alegre, porque a arca estava no meio, mas esqueceram que a arca, sem a presença, é só a arca. E vieram tal, diga assim, 30 mil. 30 mil homens morreram. Na primeira surra, 4 mil. Agora, com arca e tudo, 30 mil. E só que não parou aí. A Bíblia diz que Hófni e Finéias morreram no campo. A Bíblia não para aí. A Bíblia diz agora que a arca é tomada e os filisteus levam embora. Mas não para aí, a Bíblia diz que alguém vai correndo, chega lá onde está Eli, o sacerdote. Eli estava sentado, gordão, numa cadeira, nada contra quem gordo. A Bíblia que diz que ele estava muito gordo. Também não orava, não jejuava, não lia a Bíblia, não consagrava, estava barrigudo, estava ali. E aqui que aconteceu? A Bíblia diz que ele estava sentadão, só aguardando chegar no dia. Quando chega o rapaz com a roupa rasgada, com terra na cabeça, o que aconteceu? Hófni e Finéias morreram. A arca foi levada pelos filisteus. Mas não para aí, irmãos. A mão de Deus pesando ali. A mão de Deus exercendo o juízo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a mulher de Finéias, que estava grávida, quando ouve a notícia, dá à luz e morre. Mas antes de morrer, ela disse, o nome do garoto vai ser Icabod. Sabe por que ela estava dizendo? Foi a glória de Israel. Mas não para aí, tem algo que esse texto não diz, já estou indo para o final. Esse texto não diz, mas a Bíblia vai mostrar isso um pouquinho mais adiante, e a história mostra isso claramente também. Irmãos, assim que os filisteus sequestram a arca, levam lá para a terra dos filisteus,
nos 7 meses que essa arca ficou lá, deu um problema tremendo, que aí a mão de Deus entrou em ação, né? É o próprio Deus cuidando daquilo que é dele. Mas enquanto isso, eles vão lá em Siló, onde vivera Eli e os seus filhos, e destroem todo aquele centro espiritual. Ou seja, presta atenção nisso aqui: Mizpá se tornou um lugar de vergonha, de derrota, de perda, onde tudo que eles queriam foi perdido. E aqui o Espírito de Deus tem uma palavra para alguém. Irmãos, todos nós aqui temos trauma. Todos nós aqui vivemos situações que nos marcam. Todos aqui. Se eu sentasse com alguma das irmãs aqui, eu tenho certeza que o meu coração pesaria por causa de muitas das coisas que elas vivem dentro de casa. Dos irmãos, da mesma maneira. Traumas. Tem gente aqui que já levou tapa no rosto. Tem gente que já levou chinelada na cara. Desculpa usar essa terminologia esdrúxula. Mas está aqui, quietinho, ninguém sabe da dor que está lá dentro do coração. E muitas vezes você olha para esse lugar e fala: esse é o meu spa, não tem conserto. Só que Deus nos reuniu nesse congresso para dizer: eu vou transformar o teu spa em Ebenezer. Você não está entendendo? Eu vou repetir porque o Senhor está falando com alguém. O Senhor reuniu a este povo nesse congresso para dizer que Ele vai transformar um lugar de vergonha, a situação, a família, ou seja lá o que for, que tem te trazido vergonha e dor. Deus vai transformar esse Mizpá em Ebenezer. Vamos terminar? Quem aguenta mais 5 minutos, diga amém. Amém. Irmãos, 20 anos se passam. Aí Satanás, lá das profundezas, diz assim: consegui destruir o plano de Deus em Israel, tirando a arca. A arca agora está esquecida no meio do próprio povo, lá na casa de Abinadab. Ficou 20 anos só lá, né? Consegui acabar com tudo. Aí Deus olha lá do céu, pastor de Deus, fala assim: bobinho, eu levantei no meio aí um homem chamado aquele que me ouve, aquele que ouve a voz de Deus. Eu levantei Samuel. Irmão, só tinha um, mas durante 20 anos esse um foi para um lado, foi para o outro, dizendo assim: ó, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Não precisa de muita gente, Ele precisa de um que esteja com o coração voltado para Ele. E eu levanto a minha voz e pergunto: onde estão aqueles que são o um de Deus, para fazer a diferença lá naquele contexto? Levanta sua mão e dá glória a Deus nesse momento. Aleluia. 20 anos, Samuel pregando a palavra, preparando o coração do povo, até que chega um momento, aqui no capítulo 7, que ele diz o seguinte: gente, chegou o momento. E aí ele fala, versículo 5, versículo 3, onde nós lemos: se com todo o vosso coração vos converterdes, olha o peso do que Samuel estava pedindo, irmãos. Com todo o vosso coração, não foram só 20 anos, 20 anos desde o juízo, né? Desde que a arca foi tomada. Mas olha o tempo que veio antes, depois Eli, o povo tudo atrapalhado ali, crendo em outras coisas, o sincretismo, a falta de culto, aquele negócio estava impregnado também. Aí a Samuel chega e fala assim: gente, chegou a hora, agora é a hora de converter. Vocês vão ter que deixar tudo. Os balins, os deuses estranhos, as Astarotes. Astarote era a deusa feminina, né? Que também tinha a deusa da fertilidade, aquele negócio todo. Não vamos entrar em detalhes aqui por conta do tempo. E ele falou o seguinte: ó, preparai o vosso coração e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Momento de conversão. Só que o versículo 4 diz assim, irmãos: então, depois de 20 anos de pregação, pastor Elias, precisou 20 anos de pregação para ele fazer o convite. Gente, agora é hora de converter. O crente, tem gente que desanima, né? Irmãos, nesses 6 anos, 7 anos, quase 7 anos que eu estou lá, muitas vezes, pastor Manuel, eu dobrei meus joelhos no púlpito ali na igreja, falei assim: eu já contei isso para as irmãs lá, para os nossos irmãos.
Jesus, eu já dei minha contribuição aqui, Senhor, cheio de apanhar esse povo, Senhor, eu vou levantar, é o que eu vou levantar, eu quero ver entrando ali uma trinca de pastores da sede para vir me tirar. Irmão, eu orei um, orei duas, orei três, orei quatro, só Deus sabe quantas vezes orei, eu levantava e olhava, só via os crentes olhando para mim e alguns olhando assim, ó. Falei, Jesus, fica aí, meus filhos. Você não crê no meu poder? Samuel pregou 20 e poucos anos, você está pregando só 2, 3 aninhos aí e quer fugir, rapaz? Eita, meu Deus, quanta gente que foge, não vou tocar mais na igreja, não vou mais cantar nas igrejas, olha, não vou mais ajudar o pastor Manuel. Ah, sai fora. Vai para você ver o que Deus vai falar para você. Te devastei, meu pastor. 20 anos e um bocadinho mais. Só que quando Samuel fala, chegou a hora, é hora de conversão, o versículo 4 vai dizer assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram ao Senhor. E quando o crente começa a servir a Deus, irmão, Deus levanta do trono. Ontem alguém falou isso, né? Quando, irmão, o crente pode ser dentinho quebrado, cabelinho caído, com alopecia ou sem, usando peruca ou não, é feio ou bonito, com mau ato ou bom ato. Irmão, o crente quando se levanta para adorar a Deus, Deus levanta do trono e fala: eu quero ouvir. Deus não é elitista. Tem gente achando que Deus é elitista. Não, Deus não é. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que andam em reto caminho, esse me servirá. Que prazer Deus tem em você, que você não faz ideia. Você pode não saber falar nada, pode não saber cantar uma vírgula no hino, mas se você está aí, aí no seu cantinho dizendo, oh, coisa boa, o Senhor está te ouvindo dizendo, me agrada o cheiro desse louvor. Eu preciso terminar, conta da hora, mas irmão, deixa eu te contar uma coisa. Lá em Ilha Solteira, eu e Abigail, mas nossos filhinhos que nasceram lá, trabalhamos na obra missionária lá, 12 anos. E uma das experiências que mais me marcou foi uma irmãzinha que tinha 117 anos, chamada Joana. A irmã mais nova dela tinha 70 anos, a irmã Maria. Eita, essas duas irmãs, já que fez. A irmã Maria era meio. A irmã é Maria, não sei se eu tiver o nome dela. A irmã Joana, não esqueço o nome. Mas a irmã Maria era meio estabanadinha, né? Pediu uma vez para cantar um hino lá que eu tive que clamar o sangue de Jesus. Falei, irmã, onde você arrumou esse hino? Pastor, Jesus me deu na hora. Mas ela cantou um negócio tenebroso lá, pastor. Eu falei, Jesus que é sangue. Mas a irmã Joana, né, irmãs? A irmã, 117 anos, ela não tinha mais a sua visão de enxergar. A gente pegava a irmã Joana, quando Jesus nos deu o carrinho, já quase no final, né, do nosso ministério ali, Jesus nos deu o carrinho, a gente passava, pegava a irmã Joana e me marcou, algo que me marcou, irmãos, que nunca vou esquecer. Eu lembro e ouço a vozinha dela. Quando a gente parava o carro na frente da igreja, a gente descia com ela no carro, né, se segurando o braço dela, eu de um lado, amigo do outro. Quando a gente entrava na igreja, que ela colocava os pezinhos dentro da igreja, ela falava assim, com aquela vozinha bem anciã, né? Oh, Jesus, que coisa boa está na tua casa. Irmãos, como aquilo me marcou, irmão. Que coisa boa está na tua casa. Era só o que ela falava, mas aquela expressão mexeu no meu coração, sabe por quê? Porque Deus recebia aquilo que tocava em nós. Quantas vezes eu olhava para a Abigail com os olhos cheios d'água, porque enquanto a irmã Joana estava falando, que coisa boa está na tua casa, o Espírito de Deus estava mexendo em mim, mexendo na Abigail. É assim que Deus faz. Olha para esse crente bonito que está do teu lado aí, por favor, diga assim: Deus recebe o teu louvor. Você pode não saber, mas Deus recebe, Deus recebe, Deus recebe, Deus recebe, Deus recebe, Deus recebe. Você não faz ideia do que tem acontecido no meio da tua família, nos lugares onde você anda, por causa do teu simples
louvando, vai adorando. Vai louvando, vai adorando, vai louvando, vai adorando, porque Deus está recebendo. Vamos ouvir. Congregar em todo o povo em espaço. Lembra que eu falei no começo? Meu Deus do céu. Só tem outro detalhe, irmão, para a gente terminar. Quando Samuel fala congregar em todo o povo em Mispá, os filisteus desses 20 anos aí, é algo que é revelado um pouquinho mais à frente no texto, né? Eles oprimiram Israel, irmãos, tirando de Israel todas as armas de guerra. Deixaram só umas enxadas, uns enxadões, uns negócios lá de bronze ou de pedra, que para afiar tinha que pagar, tá? Isso não é só pertinente ao que está escrito lá no capítulo, não lembro agora, um pouquinho mais para frente aí, mas é algo que já foi praticado lá. O povo estava sem armas. Quando Samuel fala assim, ó, reúne todo mundo em Mispá, o povo falou assim, lugar de conselho de guerra, mas a gente não tem arma. O que nós vamos fazer lá sem arma? Juntou todo mundo com medo, porque aquele era o lugar da derrota. Olha o que Deus está falando aqui para a gente encerrar. Só que Samuel fala o seguinte, alguém estava pensando, e aí, o que nós vamos fazer? Vai ter arma? Vai ter espada? Não. Olha só, irmãos. Congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Se tivesse tempo, eu queria falar sobre isso, mas outro momento a gente fala. E jejuaram aquele dia, e disseram, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Olha só, irmãos, teve reunião, quer dizer unidade, união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos. Teve jejum, teve oração. Como Satanás tem lutado para fazer com que essas mulheres parem de orar? Irmãos, vocês lembram que eu falei de Samuel, um de Deus? Eu sempre considerei o círculo de oração o um de Deus. É um, como assim? É um departamento. Mas é o departamento, irmãos, que tem sido fundamental nas guerras espirituais da igreja. Por quê? Porque são mulheres que oram mais do que a maioria dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa aqui. Nós temos irmãos no círculo de oração que oram mais que nós, pastores. Teve um pastor que estava todo empolgado, teve um arrebatamento, foi arrebatado, foi ao céu, e chegou lá, o anjo falou assim, quero te mostrar uma coisa e te ensinar algo. E ele falou, amém, vamos lá, tendo aquela visão maravilhosa. E nessa visão o anjo leva num lugar maravilhoso, glorioso, cheio de coroas gloriosas. E o anjo disse o seguinte, eu quero que você identifique a sua. E ele viu, irmãos, quando ele viu uma coroa maravilhosa, ele era pastor, pregador, itinerante, ganhador de almas, liderava várias congregações como pastor. Ele falou assim, eu acho que era aquela lá. E o anjo não falava nada, o anjo só pegou ele pela mão e foi puxando. Chegou num lugar que tinha uma coroa, mas uma coroa, pastor Edmilson, modesta, simples. Aí ele quis passar direto, né? Eu não sei se isso é verdade, se é história que os crentes contam, mas eu achei muito bacana, que a moral é interessante. Eu ouvi isso desde criança. O anjo puxando ele pela mão, ele quis passar direto, o anjo parou e apontou e disse, essa daqui é a sua, se você permanecer até o fim. Aí ele ficou decepcionado, com aquela coroinha aqui, uma coroa ali, bonita de ouro, né? De glória, né? Não tem coroa bonita. Aí o anjo falou, essa daqui é a sua, mas tem que ser fiel, sim. Mas quero te mostrar outra. Daí ele começou a puxar o irmão pela mão, chegou no certo lugar e viu uma coroa, coisa mais tremenda. Aí, irmão, quase que ele deu uma dorzinha que eu estou vendo no céu. Porque ele viu aquela coroa lá e falou, mas meu Deus do céu, eu sou pastor, presidente, pregador, líder, ensinador e tal, consagrado, ordenado ao ministério pastoral, aquela coroa, e essa daqui não é minha, né? Ele pensando. Aí o anjo falou assim para ele, você sabe de quem é essa coroa aí? Ele falou, não faço ideia. Ele falou,
é daquela irmã fulana, aquela irmã que senta lá no fundo da igreja. Sabe por que ela tem essa coroa aqui? Por quê? Porque o teu ministério está de pé por causa das orações dela. Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Pastor, mas isso é coisa para se contar? Irmãos, porque às vezes a gente despreza essas mulheres, mas é a oração delas que mantém a gente aqui de pé. Eu vou terminar. Orem, irmãos, orem, não parem de orar, não. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, sem armas, reunidos no lugar onde eles haviam tomado aquela derrota antes. Ouvindo os filisteus, ouviram que eles se juntaram ali, os filisteus se juntaram, e os filhos de Israel temeram pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor por nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel, aqui eu vou terminar, vou fechar aqui. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, bem novinho, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E aqui eu termino. Ó, irmão, não tinha arma, não tinha exército, mas tinha oração, tinha jejum, tinha unidade e tinha oferta. Uma oferta de fé que representava dependências. Por que um cordeiro de mama? Porque representava a total dependência deles de Deus. Eles estavam dizendo através daquela oferta: Senhor, nós não temos para onde ir, nós dependemos de Ti. E quando eles fazem dessa maneira, irmãos, o que a Bíblia diz? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. No mesmo lugar que teve derrota, Deus agora impetra a vitória. E aí eu termino. Para selar essa vitória, irmãos, Samuel pega uma pedra, coloca entre Sem e Mispá, a entrada de Mispá, bem ali, na estrada, não no lugar, na estrada, perto de Mispá. Ele coloca uma pedra, que essa pedra se chama, ele dá o nome de Ebenezer. E Ebenezer quer dizer o quê? Não. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Ele coloca essa pedra ali e diz o seguinte: ó, esta aqui é a pedra que representa o nosso ajudador, a pedra que ajuda, a pedra angular. Só que tem uma coisa: esta pedra a partir de agora está especificando uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós passamos pela enfermidade, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos pela dificuldade, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer amém? Pastor, eu posso fazer oração? Convido o povo de Deus a ficar sobre os pés. Eu vou fazer uma breve oração, mas eu quero perguntar e pergunto: há alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, o Cristo ressurreto? Dê um sinal com uma de suas mãos. Alguém que esteja afastado e queira retornar nessa noite? Dê um sinal com uma de suas mãos. Alguém? Se não há, que Deus a todos em Cristo Jesus abençoe. Quantos ouviram essa palavra e sentiram Deus falando a algum ponto da sua vida? Faz um sinal assim para eu ver. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas um pouco maior para mim também. Glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor. Cadê o baterista? De todo meu coração. Cante ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Louvores.
Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de falar a tua palavra. Em meio a esse exército de irmãos, guerreiros da fé e da oração, em meio a esse povo. Senhor, mas eu sei que há pontos aqui, ó Deus, que não é a minha prédica que vai mudar, somente a ação do teu Espírito Santo. E eu te peço agora, Deus, aonde for necessário, o toque das tuas mãos, Pai querido. Coloca agora as tuas mãos poderosas para restaurar, para operar a tua boa, agradável, poderosa e perfeita vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos lugares, nos traumas que nós temos, Senhor eterno, o Senhor transforme em lugares, em pontos de vitória, de testemunho, e que em tudo o Senhor seja engrandecido sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Eu te louvo, Pai, no precioso nome de Jesus. Bem forte a igreja, diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, só um minutinho, irmãos. Prometo 2 minutinhos para deixar de meus agradecimentos. Primeiro quero agradecer a Deus, né, nosso Pai, por esta festa. Foi 5 dias, casa cheia, uma bênção, né? Deus usou outros pregadores de uma maneira muito maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Dorinha, da irmã Zana, da irmã de oração. Está aí essa pequena e grande mulher, né? Pequena e grande. Aleluia. Todos os dias, irmãos, ela está aqui de manhã buscando a Deus. Segunda a sexta, todos os dias tem alguém aqui orando, buscando a presença do Espírito tradicional, Mandorinha, todas as companheiras de oração, não é? Eu sei que muitas não podem trabalhar, né? Mas aquelas que podem sempre estar buscando a presença de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida, pastor, Deus continue te abençoando, viu? Precisa de nós também, né? É só, nem precisa ficar, só dá um valor. Pastor Bernardinho, né? Deus continue te abençoando ali. A sua igreja está também o pastor Elias, já teve aqui, às vezes, pregando a palavra, né? Sempre bem-vindo também, não é? Os não sabem que ele é cunhado do irmão Miguel. Cadê o Miguel? Miguelzinho, lá, Miguel, lá, foi um dos primeiros maestros aqui da nossa igreja, viu? Miguel nos ajudou muito aqui, viu? Deus continue te abençoando, Miguel, você e a sua família. Glória a Deus, Miguel. Também, irmãos, quero agradecer a presença Gonzaga, né? Gonzaga passou um tempo conosco aqui também, Deus continue abençoando a sua vida, viu? Glória a Deus. Jair, Débora, cadê Débora, irmãos? Débora veio? Está aí, né? Glória a Deus. Está lá atrás. Aleluia. Deus está abençoando Débora, Jair. Irmão Antônio, que é um companheirão, passou aqui comigo vários anos, né? Ele ajudou, irmão, construir essa parte aqui por trás. Eu e ele, eu não sabia recolher, ele estava passando para mim assim na parede assim, né? Mas ele me ajudou bastante aí, viu? Jogar a massa caía, aprendeu. Nós aprendemos a fazer. Aprendemos. Glória a Deus. Pastor Adenilson, né? Leva o nosso abraço ao pastor Luciano, viu? Fala para ele, manda um grande abraço, fiquei muito feliz com a presença dos irmãos. Santa Esmeralda, Santa Esmeralda. Leva o nosso abraço ao pastor Edinho, viu? Vocês são uma bênção, viu? Meu Deus, uma plena segunda-feira, de batalhão de irmãos. Meu Deus, meu Deus. As irmãs também que vieram do Rubinho acompanhando o pastor, não sei, o mesmo cantor que estava formado. Só para acompanhar mesmo. Tá bom, Deus abençoe as irmãs. Só veio para acompanhar. Viu, irmãos? Tá. Irmãos, também eu vi Cidinha, eu vi também Rosino lá, né? Cidinha era aquela que fazia cantina ali, não é? E vendia coxinha, vendia bolo, ajuda. Essas telhas que não foi dinheiro ainda não, tá? Uma Cidinha. Pensa que eu esqueci? Não, ajudou demais. O Valtinho, cara, o Valtinho, ele trouxe
irmão Antônio, que mora lá vizinho, na mesma rua lá, né? Que Deus abençoe ricamente os irmãos, né? Irmão Zé Augusto também, que já ajudou bastante aqui nessa obra. Deus nos abençoe na sua vida e sua casa. Meus irmãos, acho que nós vamos nessa agora, quero convidar o pastor Bernardino, né? Glória a Deus. Também ali do Esmeralda, não, Laranjeira 2, né? O senhor é o pastor lá, é o pastor de lá. Precisando de nós, só. Irmãos, aleluia. Vamos todos nos colocarmos em pé. Deus abençoe a todos. Parabenizar as irmãs. Sim, após a bênção apostólica, as crianças reunidas, que a irmã vai puxar foto deles, porque não fizeram ainda. Tem que estar todos aí, mas os que estiverem aí, venham fazer a foto de vocês. Depois nós vamos fazer uma foto aí com os obreiros aqui, ó. A mídia se prepara, está aqui a mídia. A mídia está lá. Vamos lá, pastor Fernando, olha você. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por essa amada igreja. Nesses 30 anos, sabemos que muitas maravilhas o Senhor operou com os nossos irmãos e irmãs desse local. Continua abençoando o grupo de oração, Senhor, de todas as nossas igrejas. Obrigado pelo Senhor ter falado conosco através dos louvores, através da palavra maravilhosa que o Senhor tem ali, Senhor, alimentado a cada coração, a cada alma, a cada espírito, meu Deus. Agora pedimos que o Senhor venha guardar a cada um no retorno para a sua casa. Livra do acidente, livra do assalto, Senhor. Livra de toda investida de nosso adversário. Que possamos encontrar tudo como deixamos. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Obrigado. Tem outra vez aqui, irmãos. Os irmãos local, não saiam, não vai embora, não vai fazer uma foto de todos os irmãos juntos aqui, tá bom? Não vai embora, não, irmão. Faço questão, tá? Um aviso que chegou. Não é só das crianças, não. Todos os irmãos, eu sei que não está 100% aqui, mas vocês estiverem todos aqui, vem aqui, nós vamos uma foto bem bonita. E eu vou sair do meio, olha, nem que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz: Amém. Foto. Os irmãos, pastores,